Muito bem, senhores. O que é a dúvida de muitos aí? Como que eu analiso se um projeto vai ser possível ou não encaixar ele dentro do Glide, tá? A gente dividindo isso assim em coisas maiores, a gente tem duas coisas para analisar: a capacidade do app, né, a capacidade do Glide para ver se suporta o Glide, que seria a capacidade, quantidade de linhas, edições, usuários, né? Isso é a capacidade de armazenamento ali que o Glide vai suportar. E um outro ponto que a gente vai analisar são os recursos que o Glide oferece. Os recursos seriam o quê? Seriam a parte dos componentes, funções ali, usabilidades, ou aqui chamado features, por exemplo, você pode chamar de features, né? Então são basicamente esses dois lados que a gente tem que analisar, tá? Quando você vai analisar features ou recursos, é mais fácil de obter algo já de imediato se o projeto é possível ou não dentro do Glide. Então, já começando por ele, olha só, o que você vai analisar aqui? O meu projeto ele precisa de geração automática de PDF e envio por e-mail. O Glide faz isso de forma nativa? Não, a gente sabe que não. Então você descarta o Glide. Existem algumas possibilidades remotas da gente criar um PDF através do script lá da planilha para gerar PDF. É outra história. Você vai ter que ter um pouco de conhecimento a mais para saber se vai ser possível ou não. Porém, assim, gerar automaticamente o Glide não gera, tá bom? Então, descarta. Eu preciso escanear código de barras no meu aplicativo e já salvar dentro do app. O Glide tem o barcode scanner, né, para escanear código de barra, porém a partir do Pro. Então pronto, você já tem a sua resposta. Então eu preciso de um plano Pro no meu aplicativo. Ok, tá? E você vai analisando isso, que são os recursos que você precisa ter no seu sistema para ver se isso vai funcionar ou não, tá? Aí eu preciso de notificação, push notification no meu aplicativo. Glide não tem. Busca outra ferramenta. O web normalmente só vai funcionar para Android, na maioria dos casos. Se eu não me engano, até o Bubble também ele funciona só para Android. A iOS realmente restringe push notificações através do web. Então aí você já teria que ir, eu preciso no iOS também, então você vai ter que ir para um aplicativo nativo, né? Certo? Então, explicando um pouco sobre os filtros, recursos, componentes, você já analisa isso e já bate de cara aqui, ó, facilmente, o que você pode ou não pode dentro do Glide. Mas o que todo mundo pega é a questão da capacidade que o Glide aguenta, que são esses recursos que a gente vai ver aqui, ó. Usuários, data, que é armazenamento, e recursos aqui, esse recurso que não é utilizado. Né? Então, basicamente esses dois aqui. E a questão até dos projetos, se você for ver ou não aqui também, se for necessário, tá? Mas principalmente esses dois aqui é o que a gente vai analisar. Isso aqui, gente, até nos projetos que quando eu vou fazer, eu quase sempre venho aqui na página de preço do Glide, visualizo aqui individuais e relembro como funciona, porque eu não tenho tudo isso aqui de cabeça. E outra, se eles mudarem, eu preciso saber, eu preciso estar atualizado na informação. Então, o que vocês estão vendo aqui no vídeo pode não ser o que está acontecendo real no momento que você está assistindo. Então, você vai abrir sua própria página de preço do Glide e analisar, tá? De acordo com o que tem aí. Então, olha só. Como que a gente vai analisar aqui um sistema? Eu criei um appzinho bem simples aqui, só para a gente fazer uma análise de forma rápida e já dizer o que precisa. E a gente vai debatendo sobre eles aqui, tá? Que são os principais pontos que o Glide pega aqui, né? Se você for analisar, são todos que eu puxei daqui. Ó, vamos respondendo aqui, tá? O sistema precisa de login, né? O que seria esse login? Vamos lá na página de preço e analisar. O login é esse aqui, ó. Private Users, tá? Quando você tem um aplicativo que apenas tem visitantes, olha só, ele é ilimitado para qualquer plano, então tudo bem. O que seria visitantes? Cara, qualquer pessoa que acessa a sua página de app não faz login. Que login, Messias? Login aqui, pessoal. Ó. Login aqui, ó. Tá? Login. Cadê? Login. Privacidade. Tá aqui, ó. Tá público. Ou, por exemplo, mas aí eu tenho um login obrigatório. Required sign-in. Isso aqui é um login. Tem um opcional. Uma pessoa logou. É um login. Tá? Então, esse aqui é o login que é contado lá. Certo? Dentro do público aqui. Então, esses são os logins. Quais são as limitações? São os que tiver no momento que você está vendo aí. Mas no momento são 100, 1.000 e 5.000 para os planos Free, Starter e Pro, respectivamente. Certo? Então você vai analisar o seguinte: meu aplicativo precisa de login do usuário. Tá, mas para que eu preciso de login do usuário?
Só tem que ter o conhecimento do Glide, né? Precisa do login do usuário para poder identificar quem é quem. Cada pessoa tem seus próprios dados, tem seu próprio perfil, tem uma compra lá dentro vinculada a essa pessoa, tem um registro vinculado a quem cadastrou. Ele precisa ver dados separados, dependendo de cada pessoa. Você vai analisar isso aí, vai ver se precisa do public user, certo? Precisou? Então você vem cá e coloca aqui, ó. Quantos logins no mês você tem? Por que no mês? Olha aqui, ó. Ele é contado 100, mas esse... Vou utilizar o free aqui como exemplo. Mas ele é contado isso mensalmente. Você põe o mouse aqui em cima do izinho e vai mostrar ó, o número de usuários adquiridos ali para cada mês, tá? Então vai ser renovado a cada mês. Então, se eu tenho aí 100 novos usuários por mês, você já atingiu o limite ali do Pro, tá? Passou disso, aí já vai para um starter, por exemplo, que vai até 1000, né? 1000 novos logins. Cara, 1000 novos logins são muita coisa, tá? A não ser que seja um aplicativo que você vai lançar, e aí você vai analisar. Eu quero um marketplace. Cara, marketplace, se o usuário tiver login dentro do seu sistema, vai ser muito, tá? Vai ser bastante. Então você coloca aqui, eu preciso de 1000 logins no mês. Pronto, o free sale já não encaixa mais, tá bom? Então, tudo bem, o starter está encaixando. Então, ou seja, vai ter 1000 novos usuários todo mês, tá bom? Quantos logins privado? O privado, esse aqui, olha, é bem restrito, né? Veja que no gratuito tem 3, no starter 10 e no Pro 50. O que é o login privado? O login privado é esse aqui, ó, tá aqui, ó, private, tá? Ou privado, ou quando você tem um usuário marcado role. Então, se você tem um public, mas aqui no seu perfil, olha só, você tem esse role aqui marcado, olha só, users com roles assigned will count as private user, vai ser contado como usuário privado. Beleza? Então, se você utilizar essa coluna, vai ser contado. E se você vier aqui utilizar esse privado, em que momento eu vou utilizar um privado desse aqui? Quando você tem um app normalmente empresarial dentro da empresa, né? Privado para a empresa ali. Apenas para certas pessoas específicas, alguma coisa assim. Então ele vai privar para apenas os usuários que estão pré-cadastrados ou que você configurar ali, seja permitido, vai conseguir fazer login no seu sistema. E aí tem várias configurações. Desde que seja os usuários que já estão cadastrados em uma tabela. Qual tabela? A tabela que está marcada aqui como user. Ela fica com o userzinho aqui. Nessa tabela. Então, os usuários, os e-mails que tiverem aqui, apenas eles vão conseguir fazer login. Ninguém vai conseguir se cadastrar se não tiver ali. Beleza? Qual outra opção? O app team, ou seja, as pessoas que estão no time dessa pasta aqui. Ou qualquer pessoa com um certo domínio. Então, no meu domínio aqui, apenas e-mails que contêm o domínio appdesenvolvimentos.com.br. Ele vai conseguir fazer login. Ou qualquer e-mail que esteja em X tabela, você seleciona a tabela. Então, isso aqui é a configuração do modo privado. Esse privado ele é bem restrito mesmo, né? Então, eu estou mexendo aqui, vai mexendo no meu app todinho, né? Eu estou mexendo no próprio app aqui, olha só. Então, é um modo bem privado, né? De analisar isso aí. É bem restrito e bem chatinho. Público sem sim. Deixa eu só voltar aqui. Então, normalmente a gente não utiliza esse sistema de login privado, tá? Normalmente não. É muito raro. Quando a gente precisa de algo muito privado, a gente vai lá, faz por filtros, não é correto fazer, tá? Mas a gente faz assim. Então, até aí tudo bem. Normalmente não utilizo, acho que eu nunca cheguei nem a fazer um app com login privado. E aí você vai contar o próximo, que é o que? Quantas novas linhas por mês você vai ter no seu aplicativo. Isso você vai ter que calcular, perguntar à pessoa com quem você está fazendo o app, como que vai ser a utilização, tá? Para descobrir. Eu já peço por mês para a gente fazer um cálculo de vida útil do aplicativo. Por exemplo, vamos levar em consideração que é um sistema de gerenciamento de estoque, né? Aí você vai pegar a calculadorinha e vai lá verificar, olha, quantos produtos novos entram por dia aí dentro da sua empresa? São tantos registros. Tá, então você tem X linhas por dia de novos produtos. Ou se você tiver tabelas vinculadas, por exemplo, eu vou adicionar o produto, mas eu vou também adicionar uma outra linha da entrada desse produto. Então você já tem duas linhas quando tem um novo produto. Você tem a linha do novo produto adicionado e a linha da entrada que foi referente a ele. Aí você tem mais linhas de entradas. Então contabiliza tudo isso aí, você vai saber contar quantas linhas tem por mês. Mesmo esquema mais fácil da gente utilizar por exemplo, um sistema de agendamento, né? Porque a gente consegue analisar qual seria o máximo a ser utilizado, né? E você sempre vai utilizar a contagem máxima para o seu sistema, tá? Para o seu aplicativo. Por exemplo, no aplicativo de agendamento, certo? O agendamento ele vai funcionar 30 dias por mês?
Se a pessoa já disser, olha, certeza absoluta, 100%, te garanto, pela minha vida, que o sistema vai funcionar apenas de segunda a sexta, você conta só segunda a sexta. Caso contrário, conta os 30 dias. Tá bom? Então vamos supor que seja lá 24 dias por mês. Vai funcionar 24 dias. Tá bom. Qual horário que vocês funcionam? São 8 horas por dia. Tá, então quer dizer que você pode ter 8 agendamentos novos por dia. Mas não vai ter, não vai ter 8 agendamentos por dia. Tá, mas conta como se houvesse 8 agendamentos por dia, porque pode acontecer. Certo? Então sempre conte com o máximo possível. Então você tem 24 por 8 agendamentos por dia. Você tem 192 novas linhas por mês apenas para o agendamento. Certo. E usuários? Quantos novos usuários você tem por mês? Eu tenho uma adquisição aí, 3 novos usuários por dia, então 3 vezes 24. Pega a outra calculadorinha. Você vai contabilizando, né? Vou pegar aqui, ó, 3 por 24. Você tem mais 72, então mais 72 novos usuários. Eu tô até dizendo aqui para trás que eu tinha 1000 novos logins, né? Por exemplo, vou dizer, só tenho 72, então. Novos logins por mês. Sei lá, 150. 150 novos logins por mês. Aí você já tem aqui uma utilização, ó, de 264 novas linhas. Lembra que é adição de linha, tá? Apenas novas linhas que vai contar. Você tem lá, quantos que eu falei? 264. Tudo bem, 264. Com isso você já tem a vida útil, né? No starter, 19 meses de vida útil. Legal, né? Aí os updates. Os updates, pessoal, é contabilizado toda adição, exclusão e sincronização com o banco de dados. É contado um update. E aí nós vemos aqui, ó, que temos 1000 updates no Free, 2.500 no Starter, 10.000 no Pro, e assim por diante, né? Aqui tem algumas pegadinhas, tá? Olha só, antigamente não contavam edições a coluna User Specific, que é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa aqui, ó, azulzinha, User Specific. Ela não contabilizava como edição. Quando que ela conta como edição hoje em dia? Ela vai contar como edição se por acaso a pessoa estiver logada dentro do aplicativo, estiver logada. Se ele não tiver logado, por exemplo, esse aqui é um sistema que não tem login, é público ao usuário. Eu não estou logado de maneira alguma. Eu estou armazenando isso aqui em colunas específicas e não está contando edições. Por quê? Cara, não está armazenando para ninguém, não está salvando isso no banco de dados. Quando eu atualizar esse aplicativo, essas informações serão zeradas, tá? E aí não conta edições. Se eu tivesse logado, essa edição ela ficaria vinculada ao meu perfil. Ou seja, alguém está armazenando esse dado. É o Glide, é no banco de dados deles. Então, se eu armazenei, mesmo que seja no user specific, em um login meu, em um usuário logado, ele vai contar como edição. Tá bom? Então, muita atenção a esses detalhes aí. Depois eu posso explicar melhor. Por exemplo, vou até falar para vocês aqui. Antigamente a gente utilizava muito o sistema de navegação em choice. Você selecionava uma choice, outra choice, outra choice e mudava a visibilidade dos componentes de acordo com a choice selecionada, tá? Então tem que ter muita atenção a isso. Se por acaso o seu aplicativo ele for com login, porque se você tem usuários logados fazendo essa navegação de uma choice para outra, cara, você está contando muita edição, certo? Se por acaso o seu sistema for livre e não tem login, então tudo bem, você pode fazer essa navegação aí, tá? Mas muita atenção, sempre fica de olho nisso aí, o Glide pode mudar, não sei, então fica um ponto de observação, tá bom? E aí você vai contar os updates, né? Voltando aqui ao sistema. Por exemplo, cara, tem 264 novas linhas por mês. Automaticamente, isso aqui são 264 updates, tá? E aí você vai ter possíveis edições. Quem usa um administrador vai editar um agendamento, o usuário vai editar, vai excluir alguma coisa, acrescenta alguma coisa aí. Essas edições, vamos dizer que 30%, 40%. Então, 264 mais 40% aqui, mais 40%, você vai para 369 de updates. Tudo bem, ainda consegue encaixar dentro do starter. Tá? Beleza, ainda tá possível. E aí você vai contar outras coisas, né? Armazenamento, preciso? Depende do que é o seu sistema. É um sistema que não vai ter imagens, não vai ter o upload de imagens, nem nada. Então, tudo bem. Normalmente, eu também não utilizo aqui, tá? E quando precisa de uma grande quantidade, para a gente fugir, só para não passar de um plano para o outro por conta de mídia, a gente armazena dentro de um Google Drive e põe o link lá, né? Mas se por acaso você precisasse aí, eu preciso de 6 GB em megas, tá? Então 60
1000 megas. O que acontece? O starter não pega mais, tá? O starter, ele é 5 gigas. Mas normalmente a gente não utiliza. Vou deixar vazio. Então aqui, ó, eu consigo calcular qual plano vai conseguir encaixar. O starter encaixa bem. Beleza? Então essa é basicamente a análise que você vai fazer para o aplicativo. Você vai levantar todos os requisitos que o sistema tem, colocar aqui nessa calculadorinha e visualizar qual plano vai se encaixar. Normalmente, pessoal, free é só para você criar o aplicativo mesmo, tá? Colocou o aplicativo em funcionamento, cara, é o starter. Beleza? É basicamente o starter. Quais são as maiores limitações que fazem com que a gente passe de um starter para o Pro hoje em dia? A maior limitação hoje em dia são as edições, tá? São as edições, tá aqui, ó, updates. Tá? Porque o update, ele conta tudo. E ele é muito pouco, né? Ele é 2.500, por exemplo, no starter, você vai contar novas linhas e vai contar edições, exclusões e etc. Então, pô, se eu tenho aí 500 novas, vamos supor, tem uma adição de 500 novas linhas por mês, tudo bem, só que eu tenho um sistema que é muito editável, eu estou sempre editando aquelas linhas, excluindo, etc. Então, você tem aí 3.000 edições por mês, cara, você já não utiliza mais, né? Então, você vai fazendo essas contagens aí, tá? É basicamente essa análise que a gente faz para ver se o aplicativo ele encaixa ou não dentro do Glide e em qual plano, né? Veja só, mesmo que a gente ultrapasse um starter, você ainda tem um Pro aqui que pode funcionar, tá? A $99. E ele funciona por uma boa quantidade de meses aqui, né? Beleza, galera? Então acho que é isso. Um videozinho rápido deixando essa ferramenta aqui para vocês. Eu vou deixar o link dela aí. Não é o mesmo que vai estar aqui em cima possivelmente, tá? Que eu estou utilizando agora. Eu vou copiar e criar ele separado para deixar para vocês calcularem, tá?